Motivação tem a ver com duas coisas: procurar uma recompensa e fugir de dor. Sei lá, a pessoa às vezes é motivada para ir à academia porque o médico falou que se ela não for, ela vai infartar. Você vai fazer uma prova de escola, às vezes você falsifica um atestado médico que dá mais trabalho do que estudar para a prova. Seria muito interessante começar a ver os transtornos psiquiátricos como... Motivação tem a ver com duas coisas: procurar uma recompensa e fugir de dor. Você tem motivação para fugir de problema também. Por exemplo, você tem que... Sei lá, a pessoa às vezes é motivada para ir à academia porque o médico falou que se ela não for, ela vai infartar. Ela não tá indo à academia porque tá motivada com o corpo. Ela tá tentando fugir de uma dor, de um problema. A motivação tem a ver com isso também. A dopamina tem a ver com isso também. Você vai fazer uma prova de escola, às vezes você falsifica um atestado médico que dá mais trabalho do que estudar pra prova. Não é? Porra, você teve um puta trampo pra falsificar um atestado médico, cara. Olha a motivação que você teve pra fugir de uma dor, que era estudar química. Entende? Então, acredito que sim, cara. Eu acho que as pessoas têm, inclusive a sociedade médica e psicológica, de uma maneira geral, seria muito interessante começar a ver os transtornos psiquiátricos como um desajuste de funções específicas no cérebro da pessoa e não necessariamente como um paradigma fechado. Tanto é que existe isso. Às vezes a pessoa tem um determinado traço de comportamento que em um ambiente pode destruir ela e em outro ambiente pode fazer dela uma Ferrari. Acontece muito. Pacientes, tem um amigo meu que tem TDAH e é uma máquina no mercado financeiro. Porque ele gosta muito daquilo, ele fica no hiperfoco e super impulsivo, super focado e faz um movimento gigante. Agora bota essa pessoa a fazer engenharia. Não sei se já viu um vídeo, não vai ter motivação nenhuma, cara. Zero motivação, capaz de se matar, tá ligado? Sabe, às vezes você pega, por exemplo, o paciente constrói algum tipo de crença específica ou acredita em alguma coisa muito específica na vida, ou desenvolve, por exemplo, você pega uma pessoa com mania de com toque, um certo tipo de toque em organização, em rotina, e você bota a viver numa casa de pessoas que não têm rotina e são desorganizadas, eventualmente essa pessoa vai sair do sério, sabe? Vai causar sérios problemas sociais. Isso. Então, meu terapeuta falou isso uma vez, ele disse que a nossa saúde mental é uma organização das nossas disfunções. Quando você organiza tudo certinho, você vai continuar tendo seus problemas. Vai ser impulsivo, vai ser agressivo, vai ser lá o quê. Só que vai estar encaixado. Vai estar encaixadinho, assim. Se é uma pessoa controladora, sei lá, mora sozinho, mora com uma pessoa que seja também, ou que você topou, que aceitou. Se é uma pessoa mais que dorme e acorda sem o mesmo horário, vê alguém que faz isso também, divide em apartamento, ou mora sozinho. É uma organização, cara. Eu sou uma pessoa, por exemplo, extremamente rotineira e tento ser o mais organizado possível na minha rotina. Tem dias, Lutz, que se eu atendo o telefone de manhã, atrasou meu dia inteiro. Tem dias que Você se irrita com isso? Não. Pelo contrário, isso que me deixa calmo. Isso que me deixa muito calmo, assim. Tem dias que se eu... vou falar uma parada pessoal aqui. Fala, mano. Eu gosto de ver o lado pessoal. Eu faço terapia, né? Faço terapia com o Fábio. O Fábio é talvez... É Perim, né? É, Perim. Fábio Perim. Pô, ia ser massa esse cara vir aí também um dia. Mano, ele parece muito foda. Ele sabe muito, cara. Sabe muito. Assim. Ele fez neuro no mesmo programa que eu. Foi um dos primeiros alunos nas turmas de neurociência. Que da hora. Ele é massa. O Fábio, se estiver olhando aí, cara, abraço pra você. E ele falou uma parada na terapia, cara. Eu vou usar eu como exemplo, porque pra galera ver que também sou humano e provavelmente alguém vai se identificar aí. Aparentemente eu tenho ciclotimia. Ciclotimia é tipo um transtorno bipolar um pouco mais leve. Em vez de você ter o transtorno bipolar, tem tipo 1, tipo 2. O tipo 1 é onde o paciente faz estados de mania. Normalmente precisa de hospitalização. Ele alucina, etc. O transtorno bipolar tipo 2 é que ele entra em depressão ou em hipomania, que é onde o paciente fica mais eufórico, etc. E a ciclotimia é como se fosse um pouquinho abaixo do transtorno bipolar tipo 2. É um paciente que às vezes tem tempos com humor um pouco mais para baixo e tempos com humor bem mais eufórico, tá? Qual que é o principal fator de risco
para um paciente com ciclo... O diagnóstico ele não é uma instituição privada, não é uma instituição sólida. Ele muda. O diagnóstico muda de acordo com a vida. Às vezes o paciente começa com TDAH e abre para uma bipolaridade na idade adulta, por exemplo. Muito comum isso, inclusive. Ou começa com ansiedade, depois abre um quadro de humor, depressão. Eu sou uma pessoa que provavelmente tenho ciclotimia. Então, às vezes eu fico meio mais down, que é normal ficar em momentos tristes e tal. E às vezes fico mais agitado. Às vezes eu fico mais eufórico, tendo a dormir um pouquinho menos, fico mais agitado e mais impulsivo, assim. E quando a gente vai ver no transtorno bipolar, a principal coisa que estabiliza o humor do bipolar é um ciclo circadiano ajustado. Tanto é que se você pega um bipolar, o que é o bipolar? O bipolar ele é um paciente que é classificado como um transtorno de humor, mas vem se debatendo cada vez mais que talvez o transtorno bipolar seja um transtorno do ciclo circadiano. Olha um paciente quando está em hipomania ou mania. Ele dorme menos, ele come menos, ele fica mais agitado, fica mais alerta, fica mais energético. E no momento de depressão ele dorme mais, come menos ou mais, fica mais cansado. O bipolar às vezes é como se fosse uma alteração de ciclo. Às vezes ele tá, tipo assim, como se fosse um momento do dia que você tá mais cansado, só que ele por vários dias. E às vezes no momento do dia que você tá menos cansado, só que ele por vários dias. E o lítio, que é o principal estabilizador de humor, atua, dentre outros mecanismos, lá no supraquiasmático, nos reloginhos clock. O lítio, que é o principal estabilizador de humor, o principal medicamento para bipolar, atua nos genes do ciclo circadiano. Se você tem um bipolar, o Renato vai falar isso quando ele vir aqui. Ele vai falar o que para você? Lutz, pode puxar esse assunto com ele, tá? Pode falar que eu falei. O principal estabilizador de humor hoje para um paciente bipolar é uma rotina. Cara, se você pegar um paciente bipolar que não tem rotina, pode dar uma caçamba de lítio para ele que vai ser difícil estabilizar. Paciente bipolar tem que dormir cedo, acordar cedo, comer no mesmo horário, fazer atividade física regular, se expor à luz do sol, não ingerir álcool, não ingerir café em excesso, até porque o café interfere no exame do lítio no sangue. Paciente bipolar tem que ter rotina, e o principal estabilizador de humor hoje é rotina. Tem até estudos que mostram que se você tem pacientes que não respondem ao lítio, por alguma razão, você estabiliza a rotina do paciente e o paciente começa a responder, começa a melhorar de sintomas. Por talvez eu ter ciclotimia, que é um grau abaixo de bipolaridade, eu não vou pagar o preço. E se a ciência fala que o melhor estabilizador de humor é rotina, eu vou ter rotina. Por que eu vou contradizer a ciência? Então, se eu tenho propensão a eventualmente desenvolver um transtorno de humor mais grave, por que eu vou arriscar? E te falo, cara, depois que eu comecei a entrar nessa rotina, meu humor estabilizou de uma maneira impressionante, cara. Dificilmente eu fico ansioso, dificilmente eu fico irritado, dificilmente eu fico para baixo. Por quê? Porque eu ajustei a rotina. Sempre que você vive alguma coisa, digamos que tem uma camadinha de experiência que se fixa no seu cérebro, um grupamento de neurônio, como se fosse uma camada de fóssil. Ficou ali registrada, aquela memória semântica ficou registrada no seu cérebro. E amanhã você vive de novo e registra outra, e anos e anos e anos. Cara, às vezes você se submete a uma situação hoje que ativa uma camada lá de baixo, que elas estão conectadas, o seu eu hoje está conectado com o que você viveu lá atrás devido às suas experiências e suas memórias. E às vezes uma coisa hoje que acontece no ambiente ativa um mecanismo de defesa que você desenvolveu lá na infância, lá na adolescência, e não atualizou, às vezes, esse mecanismo de defesa, e você implementa ele hoje, num contexto que não tem sentido nenhum implementar aquele mecanismo de defesa. Então, por exemplo, eu ficar me cagando de medo por não conseguir comprar uma granola, não tem sentido nenhum. Eu vou acabar ficando extremamente ansioso, assim. Então eu ativei um mecanismo de defesa meu que eu criei lá na graduação, uma memória mnemônica que criou no meu cérebro lá na graduação, uma camadinha de memórias ali que está ali até hoje.
E frente a qualquer coisa que possa dar errado, meu cérebro já grita um alerta falando assim, você vai voltar a ser daquele jeito. Então, seja organizado, organiza tudo, vê se tá tudo certo, vê se a passagem pro Lutz está comprada, vê se você vai voltar amanhã, chega mais cedo no aeroporto, porque senão você vai terminar sua rotina, não vai conseguir atender seu paciente, não vai conseguir treinar, já vai acabar com o desafio. E isso você vai criando uma fricção quase um toque. Você tem vários pensamentos obsessivos e você tem compulsão para fechar aquilo e deixar aquilo organizado. E a ansiedade pode subir um pouco. Só que às vezes você perde o compasso disso. E você cria um mecanismo de defesa ou um mecanismo compensatório que se desenvolveu lá atrás num contexto em que ele precisava existir, só que você implementa hoje. Sabe quando que eu vejo muito isso? Pessoa que às vezes sofreu bullying na escola e desenvolveu uma certa agressividade e hoje é agressivo na empresa com os colegas. Só que muitas vezes os colegas não fazem o que a pessoa fez lá no bullying na escola, mas fazem às vezes fragmentos semelhantes de comportamentos que já é suficiente para ativar aquelas camadas sedimentares de experiência no cérebro e ligar esses mecanismos de defesa que um dia funcionaram. Hoje não funcionam mais. Aí a pessoa fica extremamente mal com os amigos, etc., porque está tendo um comportamento que era condizente com outro lugar, só que hoje não era mais necessário ter esse tipo de comportamento. Se você sobe um pouquinho o nível de ansiedade ou de estresse, você vai ser muito funcional. Você vai se organizar, vai se preocupar. Às vezes pode até subir um pouquinho demais e causar um certo dano aqui ou ali. Mas via de regra, você habitar em média nesse lugar um pouquinho mais ansioso e preocupado vai fazer você se mexer. E quando sobe demais a ansiedade ou o estresse, você piora. Você fica disfuncional, você fica desadaptativo. Só que, cara, você tem que saber disso, Lutz. E a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabem que ter um pouco de ansiedade é importante. Aí em qualquer sinal de ansiedade a pessoa já fica extremamente preocupada e isso gera mais ansiedade nela. Então, quando a gente fala em psicologia, a gente fala antes de mais nada em educação. O paciente ele é educado antes de tudo na clínica. Você deve ver isso nas suas consultas. Na clínica os terapeutas falam muito, cara. Eles falam, eles explicam, ansiedade é isso, ansiedade é aquilo. Por quê? Porque se o paciente sabe, cara, deixa muito mais tranquilo. E o paciente tem que saber que vão ter dias ruins. As pessoas, elas acham que é ruim ter dia ruim. Você vai ter dia ruim, tem que fazer. O que vai viver sempre no dia bom? É ruim viver no dia bom sempre. O seu cérebro não quer sempre dopamina. Aí às vezes as pessoas... Perdão. As pessoas às vezes vivem um dia ruim e acham que não podem viver o dia ruim, acham que não pode ter tristeza. Tomar uma cervejinha, comer uma pizza. Bum! Dopamina fásica. Aí cada vez mais os dias ruins começam a acontecer, porque você só vai dando dopamina fásica, dopamina... Deixa o dia ruim acontecer. Você precisa dos dias ruins, você precisa do mau humor às vezes, você precisa de um momento que você não tá tão motivado. Deixa passar, dorme. Dormir é um ótimo terapeuta. Dorme, continua fazendo o mínimo que você conseguir, que vai passar.